não me lembro muito bem agora da divisão, não? Mas teníamos uma parte que era dedicada, digamos, como a la resposta, que era la terra. Tenía una parte que era mucho más lírica, que no me lembro muito bem si era o ar. El agua era una cosa muy amorosa también. Y la cuarta parte que era el fuego, a donde realmente llegábamos como representando a la clase que realmente estaba acabando con la gente. ¿Cierto? Que los nombres son divertidísimos de cada uno de nosotros, pero fue una revolución en la época, porque, es decir, hacíamos realmente un protesto tanto sexual como político, ¿no? En la cuarta parte. Quem que trabalhava aqui dessa época que estava? Uai, muita gente. Tinha o quê? Uns 15 em cena? No, no éramos 15, no. Éramos... Ai, como 8. São acho que 4 ali no... 8. Integrantes. Somos 8. Na minha memória somos 8. 8. Porque las bonecas eran 4 bonecas y éramos 2 cada uno que la sostenía en bajo y en la otra. Creamos una figura muy impresionante con aquellos figurinos blancos. Y la cuarta parte era eso, era el fuego, que realmente representábamos personajes como Lucrecia Borges. Es decir, todos teníamos un sobrenombre amaldiçoado, digo. Y era una parte súper violenta, casi nus, sexualmente agresiva. Era realmente violento. Era tan violento que yo me lembro que cuando terminábamos el espectáculo de la parte blanca, las 3 partes del trabajo que era con las ropas blancas, todo el mundo ficaba así como encantado con el trabajo, a pesar de la energía y de todo lo demás y de lo que estábamos hablando. Y ahí cuando llegaba la parte vermelha, yo me lembro que las personas iban desapareciendo en la cadera, iban desciendo. Era brutal realmente. Foi um trabalho marcante para E tu estava nele, né? Eu estava em todos. Eu estuve todo o tempo. Você Juane, fez no grupo Pitu trabalhava o texto, dirigiu, era do elenco e o figurino. Encenação. Eu sempre fiz de tudo, essas coisas, sempre. Só que nessa época eu trabalhava também. Eu deixei de trabalhar, acho que foi no Noviço. Hasta el Noviço, todos esos trabalhos que eran como improvisaciones del grupo y trabajo de resultado de todo un camino de improvisación, eu trabalhava também. E era assim, o Juane, Johanne Madsen, Antônio Herculano, César Patrícia Leonardo, Stewart, e a Sônia o Borges. César, A Valéria Cabral fazia as luzes? Valéria Cabral fazia as luzes. Legal. E quanto tempo, você lembra quanto tempo de criação durou assim, para vocês? Olha, el tiempo de creación es una cosa un poco difícil de calcular, porque en esa época realmente nosotros veníamos como de una evolución cotidiana el tiempo entero. A gente prácticamente vivía juntos. Casi todos nós estábamos en un mismo edificio, en la 107 Sur, en el sexto andar al lado de la Virginia. Y trabalhávamos en el Campiño de la 107. Yo daba aulas de Tai Chi, eso en el año 75, 74, 75 cuando llegué. Y ensayábamos ahí. Saltimbanco fue ensayado en la 108. Del otro lado, donde están aquellos cogumelos de cemento. Saltimbanco fue ensayado ahí. A gente se adueñaba da rua nessa época. A pesar del momento que vivíamos, a gente era dono de si na rua. Era muito
era muito livre todo o trabalho na época. Era, de alguma maneira, éramos livres de criar. Todo dependia da inteligência com a qual você fazia isso. Para que pudiera ser ouvido e visto. Então vocês conviviam e discutiam Totalmente, essas ideias y o tempo discutíamos inteiro. el tiempo entero, las cosas salían en el medio de una garrafa de vino, en el medio de una cocina, cocinando. A gente realmente trabalhava o tempo inteiro. Inteiro. E tinha aquele momento que daí vocês iam, bom, agora vamos fazer assim. Não, tínhamos um momento de aula e teníamos o momento de ensaio mesmo. Mas a creación, por eso te digo, la creación era una cosa que venía en el correr del día. Muchas veces. Então, bem improvisação. Da improvisación, mas de una improvisación que você pasaba después a evoluir dentro del trabajo, dentro del tiempo reservado para ensayar. Entonces você trabajaba lo que você criaba de repente mientras você cocinaba y mientras você discutía el trabajo. Es decir, el tiempo entero estábamos siempre trabajando, el tiempo entero estábamos trocando ideas, creando música, criando letras. Então é basicamente um processo coletivo. Totalmente, totalmente. Es decir, claro, en la época yo estaba con una cantidad de elementos muy nuevos, como la cámara lenta, las cámaras rápidas, y esa cantidad de cosas que era necesario absolutamente practicar. Y entonces teníamos un tiempo de aula, teníamos un tiempo de... Así, de repente estábamos en el medio como ahora, y de repente decíamos, vamos lá embaixo, y vamos a practicar. Y decíamos para el campito y comenzábamos a realizar las cosas. Cuando daba vontade. Exacto. Cuando, no solo cuando daba vontade, sino cuando você sentía que era necesario eso. Y después teníamos nuestro tiempo reservado para evoluir a cosa mismo. ¿No? Então, 4x4 é porque são 4 quadros e são 4 elementos. São 4 quadros, 4 elementos e era o quarto trabalho. E era o quarto trabalho, isso. E essa música, e as músicas, tu lembra ou não, né? Claro, ahí fue que salió Este es un tiempo de grande doidura. Esa es la hora de caer encima. Esa música, por ejemplo, fue feita con cada integrante del grupo diciendo una palabra. Ah, que legal. Cada integrante del grupo decía una palabra. É como você faz naquele que a gente termina no ensaio, daí você fala, o que você achou do ensaio? Cada Exacto. Mas a gente decía, bueno, vamos a crear esa música. Y dice una palabra. Entonces, una palabra o una pequeña, 2 o 3 palabras, por ejemplo. Esa es la hora. Eso fue alguien que dijo. Esa es la hora. Otra persona, de caer encima. ¿La hora de qué? De caer encima, dijo otra persona. Lembra bem lembra bem aquelas músicas de protesto, né? Dos anos Exacto. 70, né? Mas que no fuera un protesto único, sino que fuera un protesto de todos. Sim. Que cada uno tuviera conciencia de qué era lo que estaba haciendo y de cómo estaba haciendo eso. Oh, legal. E o que era? Um samba? O que era? No, era como una especie de... medio cubano, medio conga. Medio, en la realidad, la base es do candombe, que es o afro-uruguayo. Ah, sim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A influência dos tambores também vem Exacto. disso? Y los tambores venían de eso también, porque los tambores era prácticamente el único instrumento que el movimiento negro africano en Uruguay usaba. ¿Entendés? Sí, son diferentes tipos de tambores, con diferentes sons, mas era el tambor. Eu percebi no texto assim, que tem vários momentos que se cria uma ambientação que remete ao carnaval. En varios momentos, mas justamente porque candombe es la base do carnaval também en Uruguay. E aí tem uma simbologia por trás disso, dessa utilização? Foi, bueno, principalmente
el asunto de la libertad, ¿no? Porque en esa época realmente todos nos sentíamos esclavos. No era una cosa de sentirse por una cor diferente de peli, sino por una actitud de ciudadano frente al poder. Entonces prácticamente nos sentíamos todos en el mismo espacio, ¿eh? Teniendo la necesidad de sentirse libre de la misma manera. Então essa é a canção do primeiro quadro, né? Esse é o tempo de grande doidura, essa é a hora de cair em cima. Hay que indecisión, vamos lá, irmão. Eso, si você piensa nessas frases, es una cosa que você puede salir gritando y cantando ahora en cualquier esquina. É. En cualquier esquina. Você mudaria alguma coisa do texto hoje? Você, hoje, com o contexto de hoje? No, eu acho que não. Eu acho que não mudaria nada. Porque cada cosa, no sé si remontaría eso también. Cada cosa tiene su espacio, seu momento, mas es un trabajo que cada vez, por ejemplo, algunos trabajos son absolutamente sorprendentes. Cosas que você fez en los años 80 y en los años 70, hoy en día parece mentira que estuvieran tan actuales. Quer decir, prácticamente no cambia nunca nada. Prácticamente no cambia nunca nada. ¿Cierto? Tal vez sea una forma, una falsa, no digo falsa, pero como si fuese una mala utilización de una palabra sagrada, de repente, que sería democracia. Otra de las canciones que era el trabajo número 1 comenzaba con demo, de demonio, y después pasaba de democracia, y separábamos democracia. Todo era un juego de palabras y una forma de poder realmente realizar ese tipo de protestos. Hoy aclaro eso, mañana capaz que vou preso por estar aclarando isso. O que eu vendo aqui, então tem essa música que é um... E daí entra depois uma música eu vou seguindo as músicas, né? No mesmo quadro 1, daí depois vem Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, que é uma música antiga, dos anos 30, muito antiga. Lá. Muito e daí antiga. Você pega uma música, assim, tá dentro do universo de samba, de carnaval, de... do candombe nosotros pasamos para o samba, Uhum. en la otra que es esa música que es eterna de velha. É uma marchinha. Y que es una marchinha que fue sugerida evidentemente por los cariocas que estaban dentro del grupo, ¿no? E daí é bom que tem uma referência que as pessoas conhecem, né, a música, né? O quadro 2, que é o ar, que tu falou que aí a coreografia em ritmo de 3. A música tinha a coreografia e a música estavam juntos, né? Sempre. Então, na primeira é em 2, né? Porque 1, 2, 3, 4, né? No, la primera era un 4 en la realidad, ¿cierto? A segunda era un 3. O segundo era Uma valsa? No era una base. A pesar de que trabajábamos mucho en giros en la segunda parte, porque es UAR la segunda, ¿no? O quê? Es UAR O ar a segunda. A gente trabalhava muito nos giros. Que a música é canto para a lua, pulo para a lua, giro para o luar. Uma coisa mais lírica, né? E assim, voltando... Y hay fotografías que acompañan eso. En el libro que yo te presté había una fotografía que prácticamente estamos voando con una lua gigantesca atrás. O livro que tu me emprestou? El libro do Pitu, el libro grande do Pitu. Eu não. Então não existe registro. Você não pegou esse livro nunca? Não. É. Não, mas Vai depois a lá. gente vê. Depois a gente pega. Não.
Mas assim, Não, porque isso te explicaria muito do trabalho. O 4x4 está no livro. tá, a gente tira depois das fotos. Esse é um tempo de grande doidura. Tu canta? Tu lembra como é que é a música? Pero claro, Então canta pra nós. esse é um tempo de grande doidura. Essa é a hora de cair em cima. Ai, que indecisão. Vamos lá, irmão. Ai, que indecisão. Vamos lá, irmão. Yeah, 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 yeah. 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 E voltávamos. Ué, mas você usa isso agora, essa música? Sempre a usei. Essa música aqui. Eu Esse é o tempo de cair em cima, meu irmão. Você usa agora. Isso significa que os tempos não cambiaram muito. Impressionante. E esse canto pra lua? Ah, o canto para a lua não me lembro. Não me lembro, porque venía de muita improvisação. Aham, Havia muitos momentos em que nunca tiveram uma coisa definida, sim. sino que a gente um dia fazia uma melodia, outro dia fazia outra melodia. Dependia de teu estado e de como você estava. Você falou da ditadura, no texto tem o carimbo da divisão de censura. Sim, teníamos que passar por todos. Foi isso? É? Como é que foi passar por isso? Bom, mas passávamos todo o tempo por isso. Era tudo obrigado. Filme, Era cinema, todo. teatro, música. A gente passava por tudo. Então, isso te obrigava, de alguma maneira, a pensar muito em como você ia desenvolver uma ideia para não ser, para poder dizer o que você queria dizer e não ser censurado. Eu tenho cartazes censurados. No livro está. O novicio foi censurado. El cartaz do novicio. El cartaz de Bésame Mucho foi impressionante porque não havia quem convenciera ao censor que aquilo que estava en la vertical era la boca de una compañera. Y él insistía con que era una vagina que habíamos fotografiado. Entonces era una cosa impresionante, es decir, uno conseguía, você se sentía absolutamente ridículo con algunas cosas, ¿no? Mas fuimos censurados varias veces, entrevistados varias veces. Yo y Celso Araújo una vez tuvimos Na delegacia? no, en la propia 508 fuimos interrogados por la censura. O terceiro quadro é Água. Também roupas brancas, né? É. E daí a coreografia inspirada nas danças espanholas, cantando o folclore andaluz. Essa música aqui é La Espanhola quando besa es que besa. Nossa Senhora, isso é brutal. Como é que é essa música? Uai, você não conhece? La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguno le interesa eso. É bem antiga. Essa é. Pô, é bem forte, né? É. Mas é uma mistura, né? Porque é Uruguai, espanhola, é Argentina, mas vai formando uma dramaturgia heterogênea com esse exatamente, material, né? porque era também as influências de todos nós. Sim, a história. É dizer, como você foi colonizado, como você foi tratado. Sim, sim. É, sim. Tem a marcha polonesa, né, de Chopin. Isso aqui era o quê? Pré-gravado, som pré-gravado, né? Era fita, né, que passava. Ou alguém tocava isso? Não, alguns instrumentos eram tocados. E a marcha polonesa? Não, isso foi gravado. Foi Isso era gravado. É. No primeiro você tem a marcha polonesa, é isso aí. E o fogo. O fogo tem a brincadeira com os nomes, né? Os nomes de guerra. No, y era el foco estaba basado, digamos, en
en la violencia da riqueza, en la violencia, y todo dentro de una cosa que era como un musical, digamos, basado realmente en la violencia. Violencia pura, violencia para el espectador, violencia para nosotros, porque las cosas que hacíamos realmente la gente tenía que tener un coraje realmente para hacerlas. Tenía que tener una grande convicción de que aquello que estaba haciendo no se trataba simplemente de algo que usted viese y no tuviese un mensaje cruel, de alguna manera. Entonces era una manera de burlarnos de una sociedad que no se importaba con la gente, que no se importaba con el resto del mundo, con un poco, como hoy. Esa misma sociedad que es cruel y que sale y bebe y que de alguna manera vos se siente la culpa de pertenecer a ella también. Entonces no era solamente criticar a los otros, era criticarnos a nosotros mismos. A pesar de todo lo que estoy diciendo, yo vivo en ese mundo, que de alguna manera... Eu pego ele pra você. Chico. Ah, Chico! Eu vou pegar aí. Abre a porta, Chico! Eu abri. Obrigado, professor aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, Chico! Olha, você que me regalou a Marisa. Maravilha. E desse último ato aqui, dessa última cena, quadro, tem assim, é a última música. Eu sou assim, uma estrela fugaz, metade mulher, metade famoso galã. Eu sou assim, uma espécie de tu, conjugando de espécie de mim, conjugação. Eu sou assim, de saltão ao patins, eu sou assim, tal qual o Valentim. Eu sou assim, com amor pro Xingu, eu sou assim, preocupado por mim. Ok. Eso tiene mucho que ver, esa letra evidentemente es mía, ¿no? Y yo cantaba eso. Y yo era la estrella. Você era o crooner. Yo era crooner. el crooner. Y de alguna manera, yo tiraba un sarro de mí mismo. Esa cosa que... Es decir, la gente trabajó mucho por una revolución sexual en esos años. Que significaba todo. Significaba no solo una revolución sexual, sino el paso de una nueva familia, el paso de una nueva conquista, el paso de realmente você ser un actuante socialmente a pesar de tus elecciones sexuales o de lo que fuese. ¿Entendió? Es decir, libertad. Libertad en el buen sentido de la palabra. Entonces, eso de alguna manera era no solo un apelo, yo parecía un indio y al mismo tiempo millones de veces por mi cabello y por todo era tratado como una... Es decir, en esa época todos tentábamos no parecer lo que éramos, sino igualarnos. Todos nos poníamos la misma camiseta, todos usábamos los mismos tenis, todos usábamos... Es decir, los años 70 fueron muy marcantes en ese sentido, ¿no? Fueron muy marcantes. No tentábamos copiar u otro lado, sino que tratábamos de igualarnos, tanto los hombres como las mujeres. Y eso era una cosa con la cual realmente luchábamos. Luchábamos por tener nuestro lugar, nuestro espacio y nuestra libertad. E como é que você estava vestido de crooner? De crooner estaba vestido con un macacão de renda vermelho, que era de no sé qué, de alguna perua en la época, que yo gané, y de botas negras enormes con plataforma. Era casi una drag, y nu, embaixo da renda. Yo entraba absolutamente nu, con un chapéuzón.
Patricia entraba totalmente nua, con un látigo, y que parecía que era un pene con una cosa. Herculano aparecía con el sexo para afuera y un estandarte enorme con un sexo de lentejuelas. Era violento, era una cosa súper violenta en la época, súper violenta. Estéticamente era violento también. Así como toda la primera parte era como diciendo, bueno, soy una persona bien educada, me educaron bien, parará, estoy de branco, vean como soy una persona amorosa que piensa, parará, mas yo también soy este inferno. Yo también tengo eso dentro de mí. Que me iguale me fa criticar de repente otras cosas. E na rubrica isso não está escrito, né? Claro. No, pues si estuviera escrito no hubiéramos feito el espectáculo. Seria censura. Por isso, ó, uma coisa que é interessante, isso que ela apontou é interessante, porque o texto ele tem que ser uma coisa mais metafórica, né? O texto es como la guía de lo que un gesto iba a realizar. Não é Por eso que yo te digo, cuando vos estás viviendo en una época de censura, lo que es fácil de censurar es la palabra. Isso, Un gesto es mucho más difícil de censurar. isso. Es mucho más difícil de ser percibido o que vos quieras decir. Y cuando unas personas tienen un mismo interés, descubren eso. Então o texto é mais como se fossem elementos de orientação. Total. Para la improvisación. E essa música, como é que é? Eu Sou Assim, Estrela Fugaz, que você cantava. Esa no me lembro. Não? Esa no me lembro. Era bem Mas que estilo que era? American Boys. Ah, bem Bem musical barato. americano, bem musical barato. Bem musical barato. Era toda una crítica. Y era una crítica también, en aquella época, a algunos movimientos que se hallaban absolutamente libertarios, y que en la realidad lo que hacían era consumir el deseo de una clase media alta que iba al teatro para consumir aquello. Entonces la gente como respuesta fez aquello que decía, no, es repulsivo y es verdadero. Es repulsivo y es verdadero. Era tipo Liza Minnelli? Era quase inspirado. Porque eu me lembro nessa época, ela estava no... Sí, era un poco eso. E é irônico, né? Auto-irônico, né? Então não tinha uma estética específica que vocês estavam tratando, eram várias coisas juntas. Siempre fueron varias cosas juntas. Y como cada uno tenía una intervención fuerte, cada uno inventaba prácticamente su propio personaje. Yo lo que hacía era dirigir el personaje que él creaba. Y claro que también orientaba, es decir, no todo el mundo tiene ese poder creativo, pero sí puede responder a la cosa, ¿no? E esse povo, onde está hoje? Algunos, adoré, É bonito isso aí. gané Legal. presente. Quanto calço? 40? Ese es 40, por eso me habían traído un 41, porque yo calzo 41. Mas ahora que estoy magro, hasta o pé emagreceu. É brutal. Hasta o pé emagreceu. Emagreceu, né? No, creceu. Porque como la gordura fue para atrás. E esse povo tá onde? O Johanny... Bom, millones de... Todo el mundo ya está o aposentado, o trabajando, en fin. Porque não é a minha geração, não conheço ninguém. No. Mas estão em Brasília esse povo? Não, saíram daqui, né? No, algunos están aquí, otros salieron. Sônia Borges. Para São Paulo, algunas personas están en São Paulo, otras están en Río, otras ocuparon cargos públicos.
Na ficha técnica você colocou os integrantes como dançarinos. Sí. Só que eles não só dançam, eles dançam, tocam, cantam. Porque naquela época você tenía, yo desde los años 60 estoy trabajando en una cosa que nos llamamos de danza teatro, que ahora se llama de danza de teatro. Y la gente comenzó en los finales de los años 60. Y siempre hacemos de todo. Unimos prácticamente todas las artes, es decir, uníamos el diseño, uníamos la música, el practicar instrumentos, que hoy tengo la felicidad de tener en UATA esa realización. Pero todos mis trabajos siempre fueron musicales, absolutamente dependientes de la música. A música representa alguma coisa muito importante ¿Para mí? para você? Bueno, acho que porque, bueno, yo vengo de una familia italiana donde mi abuela tenía 7 hijos o 8, no me lembro ahora. Éramos, no voy a contar ahora, eran como 8 hijos. Y todos tenían, el único que tenía hijo único era mi mamá, que era yo. El resto éramos como 12, por acá. La mesa de la casa de mi abuelo era de 40 para 40 lugares. Es decir, todas las fiestas eran en 40 lugares, todo el mundo cantaba, todo el mundo tocaba piano. Todos mis primos tienen un piano en la casa. Todos mis primos tienen. Es una educación. En Juan Lacase, que es a 25 kilómetros de Colonia, se fundó una ópera. No teníamos un teatro que fue destruido porque el figlio del dono de la fábrica de tecidos en la época decidió destruir un teatro para hacerse una casa. Era un teatro maravilloso, con galería, con todo. Y ahí nació una ópera. No solo se hacía teatro, sino que nació la ópera. Una ópera que existía en Juan Lacase, fundada por unos italianos, los Francini, en lo cual algunos de mi familia trabajaban. Entonces, la música, yo estudié piano desde los 6 años hasta los 18. De los 6 hasta los 18. Forma parte en Uruguay, formaba parte de una educación en una época, los que nacimos en los años 40, pero no estábamos. Es decir, los que vivimos en los años 40, en la infancia, ¿no? Formaba parte de ser una persona bien educada, estudiar música. E ficou então esse ano em 76, né? E depois apresentou de novo? Ou só foi... Uau, duró como 3 años. 3 Todos anos? esos trabajos duraban mucho, porque la gente salía de aquí, iba para Goiânia, iba para Salvador, iba para Belo Horizonte. E daí vocês levavam 1, 2, 3, 4 e faziam os 4? Ou quando fazia um, só fazia 1, 2? Llevamos muchas cosas. Muchas. Tanto en el grupo Pitú como después cuando fue el Tucán y después cuando fue a Compañía de los Sueños. Eso siempre fue hasta hoy con UATA. Es prácticamente la misma forma de trabajar. Si hubiéramos evoluido todos juntos el tiempo entero, hoy tendríamos una trayectoria respetable como la del Galpón. ¿Cierto? Es decir, yo siempre soy como... Acho que es símbolo de mi propia vida eso también, de cómo yo siento el facto de vivir. Es decir, sigo con el mismo nombre, en compañías diferentes, y sigo con un mismo trabajo, en compañías diferentes. Primero fue el Pitú, después fue el Tucán, con el cual me orgullé mucho tiempo. Acho que una de las cosas que más pena me dio es de haber perdido Tucán, Teatro Universitario Candano, que no lo perdí, se transformó en la Compañía de los Sueños. Era prácticamente todo el mundo era de UNB cuando formamos la Compañía de los Sueños. Mas no podíamos usar el nombre de Tucán para poder ganar el apoyo de la Telecom.
Entonces era Tucán y Compañía de Sueños se presenta. Y eso se transformó en un acto que ya tiene 7 anos. prácticamente, olha, 9 anos seriam, porque eu me aposentei no 10. E o TEAC foi criado para, o TEAC que estou fazendo, foi criado justamente para eu continuar sendo colaborador. Ah, é mesmo? É. Porque eu não queria nem deixar de trabalhar, nem quero. Não suporto a ideia de não trabalhar. Mientras tenga alunos que digan, quiero que você esté no semestre que vem, é decir, eu seguiré dando. Tem alguma coisa que tu quer falar? Eu só queria perguntar se foi nessa época que você começou a escrever teatro. E se Não, eu você comecei a percebeu- escrever muito antes, é decir, mas porque nessa época a gente o que escrevia eram roteiros, que você que era uma guia, como te falei há poucos minutos, é decir, era uma guia para você trabalhar, improvisar e realmente chegar ao resultado final de um espetáculo. Você sabia, era como um terço, digamos. Você sabia quais eram os mistérios, as orações, las iba creando cada uno para no ser siempre la misma y no repetir el Ave María. Adorei. Eu vou pegar o livro lá do Tucán para tirar as fotos. Sobe en la cadera que está ahí y el Sí. libro es un libro enorme negro que está arriba de la estantería. Aqui. Ahí a la izquierda. Olha para cima. Ah, vi. Toma cuidado porque tem un vidrio. Aqui. Cuidado que ahí tem un diseño es inacreditable, mas dentro de ese papel hay un diseño de aquel pintor, ¿cómo se llama aquel baiano que pinta bailarinos? Es famoso. En cuestión. Livro 3. Por quê? Tem o 1 e o 2? Tem, que son de producciones. ¿Esto qué es? Meu Deus do céu. No, eso es otra cosa. Do Guilherme Rey. Olha. Ese es o trabalho número 1. El primer trabalho que a gente fazia mimeógrafo esto. Olha. Olha eu quando eu cheguei. Essas matérias do Correio agora estão todas disponíveis já. Os Correios todos foram digitalizados pela Biblioteca Nacional. Esse é o 2. Esse é o 2. Esse é o 2. Vocês faziam o espetáculo com o nome dos espetáculos era El número, a medida que íbamos criando um novo, esse todo é o 2, que foi, viajamos Esse para trabalho Rio. começou em 69, esse aí é. No, esto comenzó no, esto es Brasilia. Llegué a Brasilia en Aqui, ó, 75. esse trabalho começou em 69. Ah, bom, mas isso quando eu comecei a trabalhar com Graciela. Não esse trabalho. Ah, tá. Os projetos eram todos feitos nessa linha de pensamento? Sim, sim, De sim. improviso e roteiro meio guiado? Sempre, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, sabe? Esse aí o que é? Ele trabalhou o número 2 ainda. Todo isso, o 2. Olha, praticamente nu no palco. Isso praticamente nu. 76. Trabalho número 2. 50 cruzeiros.
Um grupo que não sabe o que quer, isso é de Ari Pararraio. Mas acá diz, mas que tem plena consciência de lo que quer, Do que não quer. de lo que não quer. É. Era bem o pensamento da época, né? Não, as críticas são impressionantes. Oh, esses desenhos são meus. E aquele 4x4 ali tinha. Aqui. Tinha. É o que estou Não, tinha dizendo. cenário? Não, quase nunca trabalhamos com cenário. Era só vocês em Casi cena, no. né? Éramos nosotros, casi nunca teníamos luz tampoco. Oh, eu, Herculano, Renato Matos. Ainda todo esto es el trabajo número 2. Y ahí viene el número 3. Ah. Olha o Renato Matos cuando era chico. Mimai, Johanna. Somos todos nosotros infantes. Ah, esse era o cartaz. Ese era o cartaz. Legal. Depois eu vou tirar uma foto dele. Tô só filmando por enquanto. Número 3. Bueno, ahí comienza Ah, sim, por onde vocês foram, né? para los lugares donde la gente iba. Tem matéria de jornal. Enormes, enormes. Páginas enteras en la época. Esse aí é de que é do. Teatro Zumbir Arana, parará. Oh. Joan Signoni. Ah, Ese fue el primer trabajo, con Osvaldo Montenegro. Ah, Ese fue el primer trabajo que yo fiz en Brasil. essas são as fotos do 3. Esto es todo el trabajo número 3. Que prácticamente era una evolución del trabajo número 2. En la realidad, melhoramos algunas cosas, trabajamos, mas era una evolución, era un